Alô, alunos, professor Carlos falando novamente aqui com vocês, tá? Hoje nossa aula vai ser para a turma 900 e para a fase 9 e vai ser a segunda parte da aula de Revolução Russa, né? Na última aula a gente fez uma discussão, né, do que era o socialismo, né, quais são seus princípios, como ele apareceu, né? Que o socialismo é que vai ser, né, o pensamento político, né, que vai ser usado, né, para fazer a Revolução Russa, né? Então vamos falar das condições da Rússia, né? Essa revolução ela aconteceu em 1917, já no século XX, né? E a Rússia do começo do século XX, né, era um país, né, praticamente absolutista ainda. Ela era governada, né, por um imperador, né, que na Rússia tem o nome de czar, né? Ele se chamava Nicolau II, né? E ele governava de forma absolutista a Rússia, né? De forma extremamente autoritária. Ele não respeitava as liberdades de ninguém, tá? Ele censurava a imprensa, ele proibia, né, a existência de partidos políticos, né? Os partidos políticos tinham que funcionar na clandestinidade, ou seja, às escondidas, né? 80% da população vivia no campo, né? 90% da população era analfabeta. A burguesia da Rússia era frágil, né? A maioria das indústrias estava em Moscou, né, que é a capital da Rússia, e São Petersburgo, que é a segunda cidade mais importante da Rússia, né? E a grande maioria delas pertencia ao capital estrangeiro. Então, quer dizer, a Rússia era praticamente um país feudal com governo absolutista ali nas portas do século XX, né? Com um imperador altamente autoritário ali, né, oprimindo a população, né? O negócio era muito complicado, né? Outra coisa que tinha também é que você tinha o principal partido de oposição, né, que era contra o czar, né, era o Partido Social Democrata, e esse Partido Social Democrata seguia, né, o socialismo científico, né, do Marx e do Engels. Ele era dividido em duas partes, né, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, né, era uma facção, era uma parte do partido, né, que não se dedicava totalmente ao partido, fazia uma dedicação parcial ao partido. Já os bolcheviques não, os bolcheviques eram muito mais caxias, né, como a gente fala, né? Os bolcheviques eles se dedicavam ao partido integralmente, o tempo todo, totalmente, tá? Em 1905, o que vai acontecer? Lá para 1904, 1905, a Rússia vai fazer uma guerra contra o Japão, né? E o Japão vai derrotar a Rússia, né, fragorosamente, né? Eles vão controlar eles vão disputar algumas áreas ali banhadas pelo Oceano Pacífico, né? E a Rússia vai ser fragorosamente derrotada pelo Japão. E aí o que vai acontecer? Você tinha a situação de racionamento, né? Porque para você fazer uma guerra, você precisa fazer racionamento. Só que então as pessoas estavam passando fome, por exemplo. As pessoas estavam passando frio, né? Porque os aquecedores, né, das casas, né, não tinham combustível, né? Porque isso estava sendo direcionado ao esforço de guerra, né? Então foi feita uma manifestação em frente ao Kremlin, né, que é a sede do governo russo, né, onde o czar vivia, né? Pedindo, né, um afrouxamento, né, nesse racionamento, uma redução desse racionamento que a população estava sofrendo muito. E foi uma manifestação pacífica, uma manifestação onde as pessoas foram com flores, com velas, né, com fotos do czar, né, senhores, senhoras, mulheres, crianças, né, todas essas pessoas foram lá fazer, né, um pedido ao czar, né, de audiência ao czar, um pedido, né, para ele diminuir, para ele afrouxar aquele racionamento que estava assolando tanto a população, né? E qual foi a resposta do czar? Foi meter bala em todo mundo. Ele matou um monte de gente, né? Então foi um negócio muito complicado. Isso vai, né, provocar uma reação violenta da população, né? Os operários, os trabalhadores vão começar a fazer greves, né? Os militares, né, os marinheiros vão começar a tomar os navios, né? Então vai ser um negócio meio complicado que vai acontecer ali. E o que o Nicolau II vai fazer? Ele vai fingir, né, que está dando uma relaxada nesse racionamento, ele vai fingir que vai tomar umas medidas mais democráticas, umas medidas que respeitam mais os direitos e a liberdade das pessoas, né? Mas na verdade ele só estava esperando o quê? O exército que estava lá na Ásia, né, lá no Extremo Oriente, voltar, né, o exército russo, para quê? Para quando esse exército voltar, quando esse exército voltar, o czar novamente
colocar medidas ali bem violentas, bem autoritárias novamente, né? Então, quer dizer, essa tentativa, né, de revolução que acontece, né, ali em 1906, 1907, né, para tentar derrubar o czar, ela acaba fracassando. E aí o principal líder dos bolcheviques, né, que era o Vladimir Lenin, né, ele falou, né, que essa tentativa fracassada de revolução foi mais uma espécie de ensaio geral para fazer uma outra revolução depois, né, para poder derrubar o czar, né, e que aquela tentativa fracassada pelo menos tinha tido um saldo positivo, que qual foi? Mostrar que o verdadeiro inimigo da Rússia era o seu próprio imperador, era o seu próprio czar, era o Nicolau II, né. Só que para piorar a situação, o que acontece? A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial e o exército russo não tinha preparo nenhum, né, para poder entrar na Primeira Guerra Mundial. O czar ele acreditava que se você mandasse camponeses descalços com paus e pedras na mão em grande quantidade, que eles poderiam fazer frente, por exemplo, ao exército alemão, que estava com metralhadoras, que estava com tanques, que estava com toda uma tecnologia de armas ali muito mortífera. Qual foi o resultado disso? Os alemães falavam que para poder avançar território russo adentro, eles tinham que tirar os corpos dos camponeses russos da frente, porque era tanta gente morta que não dava para passar, que tinha que tirar, empurrar, tirar da frente mesmo para poder avançar. Então, quer dizer, o czar, ele realmente colocou a Rússia numa situação terrível, né? Porque a Rússia foi o país que mais perdeu, né, pessoas, né, nas duas guerras mundiais, né? Se na Primeira Guerra Mundial, como já falamos aqui, morreu de 9 a 13 milhões de pessoas, 3 milhões dessas pessoas eram de russos. E na Segunda Guerra Mundial se morreu ali de 55 a 60 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial foram de russos. Então a Rússia sofreu demais, entendeu, com as duas guerras mundiais, e é por isso que ela celebra, né, o fim da Segunda Guerra Mundial de forma muito efusiva até hoje. Ela faz uma parada militar, né, o dia da vitória mesmo, no caso, né, que para eles consideram um grande feito, né, o que o povo da Rússia fez nas duas guerras mundiais, né. Mas voltando ao assunto, o que vai acontecer? Essa atitude do czar de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial foi uma espécie de gota d'água, né, e aí em março, né, em março de 1917, né, ou fevereiro, né, pelo calendário russo, né, porque tinha uma defasagem entre o nosso calendário do Ocidente e o calendário russo na época, né, o que vai acontecer? As pessoas vão perder a paciência, o povo, né, e os militares vão se juntar e vão derrubar o czar, né, em março de 1917 ou fevereiro pelo calendário russo. Mas vejam bem, não foi uma revolução socialista, foi uma revolução, entendeu, democrático-burguesa. Foi uma revolução que aconteceu como a gente viu na Revolução Francesa ou então na Revolução Inglesa. Foi uma revolução onde a burguesia subiu o poder e o capitalismo, né, acabou sendo o sistema econômico a ser utilizado ali mais acentuadamente, né. E aí a gente vai ter um governo provisório, né? Esse governo provisório vai ser liderado por um sujeito chamado Alexander Kerensky, né? A gente vai ter uma coalizão de partidos, vários partidos ali vão apoiar esse governo provisório, todos eles que defendiam a burguesia, o capitalismo, coisa e tal, né? Os mencheviques vão optar por ficar do lado do governo provisório, né? Eles vão abandonar a proposta socialista científica, do socialismo científico, né, que o Partido Social Democrata tinha, né, e os mencheviques vão ficar do lado do governo provisório, né, no caso, né. E aí o que vai acontecer? O Lenin, né, que era o líder dos bolcheviques, dos socialistas mesmos, né, da facção socialista do Partido Social Democrata, né, ele imaginou se poderia haver uma tentativa de revolução socialista ou não. Ele acreditava que era muito difícil de se fazer uma revolução socialista ainda, né? Mas houve um detalhe que, né, acabou propiciando a possibilidade de se ter essa revolução socialista, que foi o quê? Que foi o fato do governo provisório manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial e sob racionamento. E isso foi uma coisa que realmente, né, a população não estava aguentando mais passar por aquele racionamento todo. E aí o Lenin, né, ele vai, né, ele acha que é
possível, né, de haver uma revolução socialista. Desde a Revolução de Março de 1917, o que aconteceu? Surgiram várias células sociais, né, dentro da Rússia, né, chamadas sovietes. Né? O que é um soviete? Soviete é um grupo de pessoas, né, muito esclarecido politicamente, que tem um grau de união muito grande e que luta, né, por seus direitos, né, políticos e sociais, né, de uma forma bem pronunciada. Por exemplo, um soviete podia ser os alunos de uma escola, o soviete poderia ser os moradores de uma vila, poderia ser os moradores de uma cidade, poderia ser os trabalhadores de uma fábrica, tudo isso poderiam ser sovietes e realmente tinham milhares de sovietes na Rússia, né, depois dessa Revolução de Março de 17. E aí o Lenin falava que uma revolução socialista, né, como é uma revolução feita pelos trabalhadores, né, pelo povo, né, é uma revolução de baixo para cima, né, que todo o poder teria que ser dado, né, aos sovietes no caso. Você vai ter a cidade de Petrogrado, né, São Petersburgo trocou de nome, passou a se chamar Petrogrado, né, e você vai ter o presidente do soviete de Petrogrado, que era um socialista científico chamado Leon Trotsky. O Leon Trotsky ele vai fazer o quê? Vai pegar um trem, né, negro e vai viajar pela Rússia distribuindo armas para quem? Para os camponeses, para os trabalhadores, né, para os soldados que tinham se revoltado contra o governo provisório, e ele vai começar a formar um exército que seria a base depois do Exército Vermelho, no caso. Tá? E aí, né, em novembro de 1917, ou outubro, né, pelo calendário russo, né, o que vai acontecer? Esse exército vai tomar o poder, né, o Alexander Kerensky vai fugir da Rússia, né, e aí os bolcheviques vão assumir o poder e você vai ter finalmente a Revolução Socialista. Tá? Quais vão ser as primeiras medidas socialistas desse novo governo? Primeira coisa, o Lenin vai fazer o famoso decreto da terra. O que é o decreto da terra? É você pegar todas as terras dos nobres, né, todos os feudos, né, a gente pode até dizer isso, né, todas as terras dos nobres, vai desapropriar, né, vai tirar, né, desses nobres, no caso, né, que já tinham fugido da Rússia, inclusive, né, no caso, né, e vai dividir essas terras e entregar, né, para os camponeses, né, e para as pessoas que não tinham terra, no caso. Né. Ele vai fazer uma reforma agrária. A reforma agrária é isso, né? Você pegar fazendas improdutivas, né, desapropriar, o governo faz isso, né, divide aquela fazenda em pedaços e entrega esses pedaços, né, para os camponeses que não têm terra para plantar. Né. Isso daí é uma coisa que aconteceu na Rússia ali no início do século XX. Tá? E no Brasil ainda não aconteceu, diga-se de passagem. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter, além disso também, a gente vai ter nacionalização de empresas, né? Empresas estrangeiras vão passar a pertencer ao governo russo, no caso, né? Vamos ter nacionalização de bancos também, mesma coisa, bancos estrangeiros vão passar a pertencer à Rússia, né? A gente vai ter também o abastecimento de comida sendo normalizado nas cidades, porque a Rússia, né, esse governo bolchevique vai tirar a Rússia da guerra, né, que vai ser o famoso Tratado de Brest-Litovsk, né, que vai tirar a Rússia da guerra, né, para normalizar o abastecimento de comida nas cidades. Então, quer dizer, você está fazendo toda uma série de medidas ali, né, para beneficiar o povo, para beneficiar as pessoas menos favorecidas. Só que aconteceu um problema, né? Os países capitalistas, vendo o avanço, né, do socialismo, né, na Rússia, né, vendo o socialismo tomando poder, vendo os trabalhadores, os empregados tomando poder na Rússia, né, e tirando esse poder dos patrões, esses países capitalistas que tinham patrões no poder, né, eles vão ficar com medo dessa onda, né, socialista se espalhar pelos outros países e os trabalhadores dos seus países também lutar contra, né, os patrões. Então, o que vai acontecer? Esses países capitalistas eles vão fazer uma força internacional, tá, de 14 países, onde você tinha Estados Unidos, Inglaterra, França, né, vários países ali, e eles vão montar um exército para atacar a Rússia para tirar os bolcheviques do poder. Né? E aí, esse exército internacional vai ter a ajuda dos russos, né, que fugiram, né, dos russos ricos, né, dos nobres, né, de uma classe média também, que fugiu da Rússia depois que os trabalhadores assumiram o poder, né, com a Revolução Socialista. Né? Então, o que vai acontecer? Esses russos mais ricos, de origem nobre, né, de classe média,
que fugiram da Rússia, eles eram chamados de russos brancos. E os russos, né, bolcheviques mesmo, socialistas, eles eram chamados de russos vermelhos, né? O Exército Vermelho, inclusive, já tinha sido até criado, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra civil entre esses russos brancos e esses russos vermelhos. Esses russos brancos, lembrando, né, com apoio de forças internacionais. E os russos vermelhos ali, os bolcheviques, né, o Exército Vermelho. Essa guerra civil vai durar 3 anos. Ela vai de 1918 a 1921 e vai terminar com a vitória dos russos vermelhos, tá? Só que a Rússia vai ficar numa situação de miséria terrível e de pobreza terrível por causa dessa guerra. E outra coisa que vai acontecer também, o socialismo, que era para ser um regime democrático, para respeitar, vamos dizer assim, né, os direitos das pessoas, coisa e tal, né, vai acabar se tornando um regime autoritário. Por quê? Porque quando você está em guerra, né, você não pode desobedecer ao governo, porque se você desobedece ao governo, você não tem como, entendeu, proteger o teu país das forças inimigas, né? Então, numa situação de guerra, os governos tendem a ficar mais autoritários, a exercerem mais a sua autoridade em cima, entendeu, das pessoas, e o socialismo acabou ficando um regime autoritário também, infelizmente, né, por causa dessa guerra civil, né? E aí, com o fim dessa guerra civil, o que acontece, né? Você vai ter essa situação de crise que eu falei, né? E você vai ter, inclusive, casos de canibalismo na Rússia, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa morria, né? As pessoas não tinham o que comer, elas tinham que comer carne humana mesmo. E aí, no Ocidente, você criou, né, inclusive, uma piada de péssimo gosto dizendo que comunista comia criancinha, né? Ao mesmo tempo, né, ali para mais ou menos 1922, coisa e tal, né, a Rússia vai, né, estimular revoluções socialistas em vários países da Ásia. E aí a Rússia vai se juntar com 14 países da Ásia, né, que fizeram revoluções socialistas também, e eles vão formar um país só chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ou União Soviética, tá? Isso em 1922. O que foi feito para acabar com essa crise econômica, essa situação de pobreza e miséria e de fome que a Rússia estava passando violenta ali no caso, né? A gente tem que lembrar também, né, que a Primeira Guerra Mundial tinha acabado e logo depois a Rússia vai ter que entrar nessa guerra civil de 3 anos aí. Isso só vai acabando com os recursos, né, do país, né? Você passar por essas guerras todas, né? Então o Lenin, ele propôs uma coisa chamada nova política econômica, né? O que seria a nova política econômica? Você vai fazer uma volta ao capitalismo, né? Você vai sair do socialismo, voltar ao capitalismo, vai permitir que pequenas empresas privadas, né, empresas de particulares, né, voltem a funcionar como no capitalismo, né? Para quê? Para atrair investimentos estrangeiros, para atrair dinheiro de outros países, né, para poder desenvolver essas indústrias. Isso vai recuperar a economia, esses investimentos estrangeiros, e aí, uma vez a economia estando recuperada, você volta para o socialismo novamente, tá? Tudo isso aconteceu exatamente, né, como Lenin previu, né, e a Rússia conseguiu lá em 1927 recuperar a sua economia, né? Ela conseguiu sair desse estado de pobreza e miséria terrível aí no caso. O Lenin falou que era dar um passo para trás, que era voltar para o capitalismo, para dar 2 passos à frente para você ter um socialismo mais avançado ali no caso, tá? Só que o Lenin, ele morre em 1924, ele teve mais de 10 derrames, né, mais de 10 AVCs ali e morreu, né? E aí, o que acontece? Quem é que vai... Quando ele morre, né, vários problemas estavam acontecendo ali na União Soviética. Quais problemas eram esses, né? O socialismo ele estava se tornando um regime altamente burocrático, né? Ele estava ficando, a máquina de governo estava ficando mais lenta, né? Por causa de uma burocracia muito excessiva, de você precisar de documento para tudo, né? Então o socialismo estava se burocratizando, né? Você tinha um líder desses burocratas que era o Stalin, né? A Stalin em russo significa homem de aço, né? Que estava acumulando cada vez mais poderes, né? Você teve o caso de muitos mencheviques e bolcheviques terem morrido na guerra civil, né? Então você não tinha mais uma quantidade de teóricos do socialismo científico ali, né? Vamos dizer assim, para poder levar o projeto socialista adiante, né? Então você estava tendo esses problemas, né, acontecendo ali no caso, né? Você estava tendo esses problemas aí no final, na época da morte do Lenin, né?
E aí você vai ter uma disputa de poder entre o Lenin, entre o Stalin e o Trotsky, né? O Trotsky que tinha formado o Exército Vermelho lá no caso, né? O Trotsky, os dois tinham duas concepções diferentes de socialismo, duas ideias diferentes de socialismo. O Trotsky, por exemplo, ele queria a revolução permanente, ele queria espalhar a revolução socialista pelo mundo, né? Para até, entendeu, vamos dizer assim, avançar o socialismo cada vez mais para dentro dos países capitalistas, até para proteger a Rússia, né? No caso, né? A União Soviética no caso agora, né? E aí o que acontece? Ele acreditava que espalhando a Revolução Socialista pelo mundo ele conseguiria tornar o socialismo mais forte, tornar a União Soviética mais protegida do capitalismo, né? Já o Stalin achava o contrário, achava que essa tentativa de espalhar a revolução socialista pelo mundo atrairia os inimigos do socialismo para cima da União Soviética. Então Stalin achava que você devia parar de fazer revoluções socialistas pelo mundo e tentar fortalecer internamente a União Soviética para aí sim depois, né, se houvesse condições, né, dessa revolução socialista se espalhar pelo mundo, espalhar essa revolução socialista pelo mundo. Pois muito bem, quem acabou ganhando essa queda de braço aí pelo poder acabou sendo o Stalin, né? O Trotsky teve que fugir, né? Porque o Stalin criou uma polícia secreta chamada KGB e o Stalin botou agentes da KGB para perseguir o Trotsky pelo mundo, no caso, né? Tanto que o Trotsky acabou sendo assassinado no México, né? A golpes de picareta. Ele tomou com uma picaretada na cabeça por agentes de Stalin, abriu um buraco na cabeça dele e matou o pobre do Trotsky lá no caso. E o Stalin fez o quê? O Stalin ele fez um regime extremamente autoritário. Ele chamava o seu governo de ditadura do proletariado. Quem fosse contra, né, o governo dele, né, o Stalin fazia a mesma coisa que o czar fazia, era prender e mandar para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Sibéria é uma região que quando está muito quente está 30 graus abaixo de zero, ou seja, a pessoa ia para fazer campo de trabalhos forçados ao ar livre na Sibéria, a pessoa ia para morrer, né? O Stalin censurou a imprensa, o Stalin proibiu greves, o Stalin subordinou os partidos ao governo, os sindicatos ao governo. Os sindicatos são aquelas associações que representam, né, os interesses dos trabalhadores, né? Então Stalin fez um governo extremamente autoritário, né? E o socialismo, ao invés de se tornar uma coisa democrática, infelizmente acabou se tornando uma coisa muito autoritária sob o governo de Stalin, né? Interessante no ponto da economia que foi o seguinte, é que o que foi a economia? A economia, ele estabeleceu uma planificação da economia, ele fazia os chamados planos quinquenais, ou seja, as indústrias da União Soviética tinham que fazer metas de produção de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos tem que produzir tanto de aço, de 5 em 5 anos tem que produzir tanto de cimento, de 5 em 5 anos tem que produzir tanto de construção civil, né? Então, o objetivo do Stalin foi fazer o quê? Foi realmente investir na indústria de base. A indústria de base é isso mesmo, aço, cimento, construção civil, coisa e tal, né? E ele não investiu tanto na indústria de bens de consumo. Bens de consumo é alimento, remédio, roupa, né, vidro, essas coisas, né? E aí o que acontece? Chegou até a faltar, né, um pouco de comida, né, para os russos por causa disso, né? Mas o Stalin ele bateu o pé de que tinha que se produzir aço, cimento, se produzir conjuntos habitacionais, casas, esse negócio todo, fazer essa construção toda para quê? Para desenvolver a Rússia. E esse esforço, apesar de ser autoritário, antidemocrático, de ter custado um pouco o sofrimento do povo russo, entendeu? Esse esforço surtiu um baita de um efeito. Por quê? Porque a União Soviética, em 20 anos, deixou de ser um país atrasado, deixou de ser um país agrícola, deixou de ser um país com a maioria da população morando no campo, deixou de ser um país pobre, para virar uma potência mundial capaz de fazer frente até aos Estados Unidos. Tanto que quando teve a corrida espacial, né, de você lançar foguetes para o espaço, né, e levar o ser humano para o espaço, a União Soviética estava dando um banho nos Estados Unidos nesse início de corrida espacial aí, no caso, né? E apesar de tudo isso, né, apesar de Stalin ser um ditador sanguinário, coisa e tal, dele ter colocado o povo para trabalhar que nem um condenado, coisa e tal, as pessoas adoravam ele. Por que isso? Por um motivo muito simples. Era um governo socialista. Então as pessoas tinham casa para morar, né,
A casa não era delas, a casa pertencia ao governo, mas elas tinham um teto para morar. As pessoas tinham acesso a trabalho, ninguém ficou sem emprego, tiveram acesso à educação. O analfabetismo praticamente foi erradicado da União Soviética, da Rússia, da União Soviética, acabou-se o analfabetismo na União Soviética. Todo mundo tinha direito à assistência médica, né, gratuita, né, ninguém tinha que pagar plano de saúde que nem aqui no Brasil, né. As mulheres ganhavam o mesmo salário que os homens. Até hoje no capitalismo, o salário dos homens é maior do que o das mulheres, justamente pelo fato do cara ser homem e da moça ser mulher. A única diferença é essa. Então, quer dizer, o povo da Rússia teve, entendeu, uma melhora de vida, né, no governo do Stalin, e todo mundo gostava muito do Stalin. E claro, tinha uma máquina de propaganda também que botava ele como uma figura sensacional, linda, maravilhosa, coisa e tal, né? Agora, foi um governo extremamente autoritário, né? Mas teve esse porém, né, da vida dos russos melhorar no governo dele, no caso, tá? As revoluções socialistas não ficaram só na Rússia, não, tá? Você também vai ter revoluções socialistas na China, por exemplo, em Cuba, na Coreia do Norte, no Vietnã, né? Você vai ter na África, por exemplo, você vai ter Angola e Moçambique, que vão ser países socialistas, né, que falam inclusive língua portuguesa. Você vai ter revoluções socialistas em outros países do mundo também, tá? Mas isso daí a gente conversa numa outra oportunidade. Tá certo, gente?